O Brasil fez uma aposta e, ao que tudo indica, até o momento acertou. Essa é a visão do economista da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, professor Luiz Carlos Bresser Pereira, sobre a redução da taxa de juros básicos da economia no último Copom. E a justificativa: a inflação a reboque da atividade econômica tende a desacelerar. Reflexos de um tempo em que as principais economias experimentam um pouco de novo desenvolvimentismo, segundo o professor. Um processo que, entre outras características, coloca pela primeira vez a taxa de câmbio no centro da discussão de política econômica. É o que você vê agora na entrevista Ricardo Lessa para o Conta Corrente Especial. Professor Bresser, conjuntura econômica internacional bastante tumultuada, complicada. E o Brasil, aparentemente, junto com outros emergentes, está mostrando alguma musculatura econômica que está se desempenhando bem. Isso é sustentável? Você acha que vamos conseguir passar bem pelas turbulências? Eu acho que é. Eu acho que é, Lessa, porque o governo, né, tem, em primeiro lugar, sido responsável em termos fiscais. Isso é fundamental. Quer dizer, e desde 98, ou seja, já faz muito tempo, desde o governo Fernando Henrique, e depois no governo Lula, e agora no governo Dilma, nós temos atingido as nossas metas de superávit primário todos os anos, exceto no ano 2008, porque era a crise, então era necessário você expandir a parte fiscal. Então, por outro lado, quer dizer, há uma preocupação forte em baixar a taxa de juros, o que era um problema muito sério para a economia brasileira. Né? Isso me faz, quer dizer, então, e a terceira coisa é que nós tivemos bastante sorte nesse período, que foi a elevação dos preços das commodities, e isso melhorou a nossa vida bastante. Né? Nós soubemos aproveitar essas coisas. Quando veio a crise, criamos reservas elevadas, e quando veio a crise em 2008, nós resistimos bem, quer dizer, podíamos ter resistido melhor, né? Porque o Banco Central, naquela ocasião, cometeu um erro muito grande e aumentou o juro em vez de baixar, inicialmente. Há uma grande crítica, que ele poderia ter aproveitado aquela ocasião para levar os juros a um patamar mais... Exatamente, a fazer a convergência dos juros para o nível internacional, aquele era o momento. Não aproveitaram. Mas o fato é que expandiram o crédito público, expandiram a parte de despesa pública e a economia reagiu rapidamente e, afinal, o desempenho foi bom. Não foi maravilhoso, mas foi bom. Não foi tão bom quanto o da China ou da Índia, mas foi bom. Os países são muito diferentes. Então nós estamos, quer dizer, agora, o que é fundamental nessa sua pergunta, eu acho é o seguinte, é que para a gente ser respeitado lá fora, como nós estamos sendo, hoje nós somos respeitados lá fora. Existe uma regra fundamental, é fazer aquilo que nós achamos que nós devemos fazer, e não fazer aquilo que eles dizem para a gente fazer. Porque não há nada pior, para um país do que ficar no chamado confidence building, na construção de confiança. Querendo, você se endivida, fica por aqui de dívidas, aí os credores perdem um pouco da confiança em você, então você fica tentando conseguir confiança aceitando as recomendações que eles dão, que não são no nosso interesse. Então, isso é muito ruim. Agora, nós não estamos fazendo isso, nós estamos fazendo a nossa política, já nesses últimos 10 anos, e isso é muito bom. E com agora... O senhor acha que o governo talvez aproveite, como nós vimos aí, essa queda de taxa de juros que surpreendeu o mercado, aproveite essa crise internacional para talvez convergir as nossas taxas tão grandiosas? Eu acho que sim, quer dizer, porque até há 3 semanas atrás não estava muito claro o que o governo Dilma pretendia, né? Nós sabíamos que ela era uma desenvolvimentista, como eu sou, aliás, uma nova desenvolvimentista, né? Afirma, quer dizer, mas isso não estava aparecendo muito, né? E, de repente, há 3 semanas atrás, ela surpreendeu o mercado, o Banco Central realmente surpreendeu o mercado e baixou os juros, né? Quando ninguém esperava. Baixou os juros dizendo, olha, estamos baixando os juros porque a crise internacional é muito grande e isso vai afetar o Brasil. E porque a economia brasileira já está começando a desaquecer. Quando ela fez isso,
veio a gritaria liberal. Quer dizer, como se não tivesse ainda aprendido, né, dos imensos erros que resultaram esse liberalismo, que foi a crise de 2008, que está aí ainda, né, que está ainda não para o Brasil, mas está ainda para os países ricos, está se arrastando. Eles não chegaram ainda ao nível de renda que eles tinham em 2007. É uma coisa realmente lamentável. E assim, sem sinal ainda de luz no fim do túnel, exatamente, que a coisa está se enrolando. Está se renovando, a grande recessão, como eles estão falando. Ora, quer dizer, nesse quadro, isso se confirma, quer dizer, então, o diagnóstico do Banco Central se confirmou, que a crise só piorou na parte internacional e a economia brasileira começou a desacelerar. De forma que tudo indica que essa medida foi muito adequada, né, e que está abrindo, então, essa oportunidade para a convergência da taxa de juros. Convergência quer dizer convergir para os níveis internacionais. A taxa de juros, em termos nominal, internacional, é coisa de 2% a 3%. Em termos reais, é 0%, né, quando não é negativa. Né? Quer dizer, e se o Brasil consegue fazer isto, né, isso é uma maravilha, né, porque, primeiro, há uma imensa despesa pública com juros que o Brasil vai deixar de pagar. Vai diminuir muito essa despesa pública. Segundo, né, isso estimula muitos investimentos. Terceiro, né, isso deprecia o câmbio. Nada era mais importante para o Brasil, porque o desequilíbrio fundamental da economia brasileira, desde que houve o Plano Real, que foi uma maravilha, o Plano Real acabou com a alta inflação, mas aí nós ficamos com dois problemas fundamentais. Uma era uma taxa de juros muito alta e o outro que era uma taxa de câmbio cronicamente sobreapreciada. Quer dizer, agora, quando você baixa a taxa de juros, como aconteceu agora, quer dizer, a taxa de câmbio começa a subir. Até subiu demais e hoje o Banco Central resolveu vender dólar, porque se estava subindo demais, muito depressa, né, ou estava depreciando demais o real, então ele deu uma parada. Essas oscilações aí do dólar disparado não pode afetar essa estratégia do governo de tentar convergir? Não afeta, porque a lógica é exatamente o que eles queriam. Eles querem, de um lado, baixar os juros e, de outro lado, depreciar o real, quer dizer, fazer o real valer menos. Né? E, portanto, não ficarmos estimulando importações excessivas, viagens de turismo excessivas, compras de carros estrangeiros excessivas. Né? Quer dizer, é claro que tudo isso é muito bom. O telespectador pode dizer, esses economistas são chatos. Querem cortar nossa viagem logo agora, que estava bom. Mas eles sabem que a economia é uma coisa muito séria. Claro. E você precisa ser responsável, não só fiscalmente, mas você precisa ser responsável cambialmente. Para mim, a grande diferença entre o novo desenvolvimentismo e o que eu chamo de ortodoxia convencional é que a ortodoxia convencional é a favor de déficit em conta corrente, que é a poupança externa. Eles dizem que o Brasil precisa da poupança dos outros para crescer. E eu digo que não é verdade, que o Brasil, como a China, né, não precisa da poupança externa, nós temos poupança suficiente para nos desenvolvermos. Né, e quando a gente tenta, né, entrar em déficit em conta corrente, a gente acaba indo para a crise de balanço de pagamentos, como fomos em 1998, 99, e depois fomos em 2002 outra vez. Agora, mas antes disso, você fica por aqui de dívidas, né? E você então fica naquela história que eu chamei do confidence building, né? De ficar fazendo o que os nossos credores querem e não aquilo que nós precisamos fazer. Né? Mas antes disso ainda há uma coisa muito ruim, é que a gente pensa que, bom, poupança externa vai se somar à poupança interna e o país vai investir mais. Nada disso. Né? Na medida em que essa poupança interna está entrando, está apreciando o câmbio, se o câmbio for livre, como estava. Apreciando o câmbio, né, os salários aumentam, artificialmente, mas aumentam. Quando aumentam os salários artificialmente, as pessoas aumentam o consumo, diminui a poupança doméstica interna. E a poupança externa apenas substitui a interna em vez de somar uma a outra. De forma que nós consumimos mais durante um tempinho, né? Ficamos mais endividados e não crescemos mais nada. Nada mais do que estávamos crescendo antes. É um péssimo negócio. Agora, professor, a grande, vamos dizer, crítica, assim, vamos dizer, mais comum no mercado financeiro é que a gente estaria, ou o país estaria, ou o Ministério da Fazenda, o Banco Central, estaria largando a inflação para níveis muito altos.
E isso por conta justamente de estar dirigindo o país para, vamos dizer, um crescimento maior. O senhor acha que é necessariamente assim? Não, quer dizer, veja, evidentemente que a posição do Banco Central e do governo não é de dizer o nosso objetivo é exclusivamente a inflação e o resto, né? Quer dizer, é evidente que o objetivo do governo é controlar a inflação, mas é também ter desenvolvimento econômico e com estabilidade. Quer dizer, controlar a inflação através de apreciação cambial, como foi feito muitas vezes no Brasil, isso acaba desequilibrando financeiramente e levando à crise de balanço de pagamentos que eu estava falando. Agora, por exemplo, quando o Banco Central aumentou a taxa de juros, ele disse, olha, eu estou aumentando porque a economia brasileira está desaquecendo e, portanto... Quando ele cortou a taxa de juros. Exatamente. E, portanto, a inflação está diminuindo e eu posso fazer isso. Quer dizer, isso está se confirmando por enquanto. O que você pode dizer é que o governo fez uma aposta, isso é verdade. Quer dizer, porque isso é uma coisa muito importante também. Os novos desenvolvimentistas, eles acham que a ciência econômica é uma ciência modesta. É uma ciência que não sabe tudo, não. Que sabe apenas uma parte das coisas, né? Certamente, e que toda aquela matematiqueira, né, que os economistas ortodoxos fazem, aquilo não é verdade. Aquilo é uma fraude. As variáveis são muito incontroláveis. Exatamente. Então, quer dizer, por isso que um bom governante, um bom presidente de Banco Central, um bom presidente da República, quer dizer, é um homem que toma decisões, ou uma mulher, né, que toma decisões, e toma decisões numa situação de incerteza. Ele não pode saber 100%. Mas o governo sentiu que ali havia uma oportunidade e acho que a coisa se confirmou e que vai dar certo. Agora, essa opção desenvolvimentista não é explícita, né? É algo ainda, vamos dizer, que os economistas como os senhores estão pressupondo que o governo está tomando essa direção. Então, para isso é preciso entender uma coisa, né? É que essa palavra desenvolvimentista, nos 30 anos neoliberais, eu digo que desde que a Margaret Thatcher assumiu o governo da Inglaterra em 1979 até 2008, a grande crise financeira global de 2008, nós vivemos os 30 anos neoliberais do capitalismo. Como nós tínhamos vivido antes os 30 anos dourados do capitalismo, né? Aí vivemos esses 30 anos. E nesse período, que foi um período de crescimento baixo, alta instabilidade financeira, né? Foi também, e concentração de renda muito grande, só nos 2% mais ricos da população, nesse período, né, a palavra desenvolvimentismo, como outras palavras, virou nome feio. Virou palavrão. Virou palavrão. E eu sabia muito bem disso. Quer dizer, quando chegou em 2003, eu disse, eu vou enfrentar. Essa coisa está fracassando. Essas políticas que eles estão liberais ou neoliberais estão fracassando agora, como fracassaram lá em 1920 até 29, deu a crise de 29, não é? Quer dizer, a mesma coisa está acontecendo, eu vou enfrentar. Né? E passei a usar. E aí um número crescente de pessoas gostou, não só passei a usar, mas passei a fazer toda uma argumentação. Quer dizer, mostrar que havia um conjunto de políticas econômicas responsáveis, mais responsáveis do que a ortodoxia convencional ou consenso de Washington, e que, para justificá-las, havia uma boa teoria, uma teoria que fazia sentido e que estava sendo aperfeiçoada e melhorada. Foi também que eu me dediquei. Então, o novo desenvolvimento é coisa muito séria. Nós voltamos agora a conversar com o professor Bresser Pereira, estávamos conversando sobre o novo desenvolvimentismo. Isso o senhor pode explicar melhor qual é a diferença, por exemplo, do velho desenvolvimentismo? Então, o velho desenvolvimentismo, o nacional desenvolvimentismo, é a estratégia que o Brasil usou com muito êxito entre 1930, quando começa a grande industrialização brasileira, até os anos 80. Nos anos 80, com a crise da dívida externa, essa estratégia entrou em crise. Se esgotou. Né? Se esgotou fundamentalmente. Quer dizer, no velho desenvolvimentismo, o Estado tinha um papel não apenas de estratégico, mas tinha um papel também de produtor, porque o Estado investia diretamente na infraestrutura e na indústria de base, Volta Redonda, por exemplo, quer dizer, petroquímica. Quer dizer, no novo desenvolvimentismo, o Estado não tem mais essa função.
A função do Estado é muito importante economicamente porque é estratégica. Ele coordena uma estratégia nacional de desenvolvimento. Mas ele não investe diretamente. Quem investe diretamente são as empresas privadas. Quer dizer, uma segunda coisa é que o novo desenvolvimentismo está muito preocupado com o equilíbrio macroeconômico. E, portanto, está muito preocupado que a taxa de juros seja controlada, que a taxa de câmbio seja competitiva e que a taxa de inflação esteja sob controle. Então ele incorpora alguns conceitos que foram, vamos dizer, mais difundidos, vamos dizer, nos últimos anos. Não, quer dizer, a macroeconomia... Mais monetaristas, digamos assim. Mas isso não é monetarista. Quer dizer, uma coisa... Quer dizer, você é a favor, quer dizer, porque há uma ideia que o desenvolvimentismo é populista. Sim. Quer dizer, nos anos 80, logo depois da transição democrática, nós fomos realmente... O desenvolvimentismo estava morrendo e foi populista. Isso são os primeiros anos do governo Sarney, né? E deu uma bela crise. Né? Mas aquilo não é o normal. Quer dizer, o Brasil se desenvolveu até os anos 80, até 1980, com uma razoável estabilidade de preços e adotando uma estratégia desenvolvimentista, mas com responsabilidade fiscal e controlando a sua taxa de câmbio. Porque no novo desenvolvimentismo, a taxa de câmbio passa a ser uma variável fundamental. Quer dizer, porque a taxa de câmbio não define apenas importações e exportações. Ela também define salários, poupança e investimento. Não é? Se você tem uma taxa de câmbio competitiva, equilibrada ou competitiva, você pode crescer muito, sendo um país como o Brasil de renda média, e, portanto, que tem mão de obra ainda relativamente barata. Se você quiser saber qual foi o segredo do Brasil quando ele cresceu extraordinariamente entre 1930 e 1980, foi que ele controlava a taxa de câmbio e a mantinha num nível competitivo. Quer dizer, às vezes isso era feito através de tarifas, mas a tarifa era tarifa de um lado e subsídio de outro para exportação. Mas isso era a mesma coisa que mexer na taxa de câmbio. Quer dizer, se você olhar, por exemplo, a China, qual é o segredo da China? Taxa de câmbio. É a taxa de câmbio, quer dizer, e muito bem administrado. É impressionante, inclusive, verificar como nos anos 90 a China fez uma depreciação do câmbio. E em seguida a isso, aí a economia chinesa foi embora. Não é? Então, o novo desenvolvimentismo defende essas ideias. Há outros exemplos, né? O senhor estava citando o exemplo da Turquia, que conseguiu também impulsionar o seu desenvolvimento. Isso é uma coisa muito interessante, porque quem citou isso foi o Tom Bini, numa entrevista grande que ele deu, creio que para a Folha. Ele disse o seguinte, olha, a Turquia, primeiro, a Turquia era uma competidora do Brasil. Né? A Turquia competia com o Brasil para saber quem tinha a taxa de juros mais alta. Durante vários e vários anos era assim. O Brasil, infelizmente, ganhava, geralmente. Mas a Turquia ficava logo abaixo. Há uns 4 anos atrás, eles tiveram uma oportunidade. Né? A economia desaqueceu exatamente porque não posso dizer. Então, o Tom Bini nos conta. Então, eles aproveitaram e fizeram uma baixa firme da taxa de juros, aproveitando a oportunidade. Resultado, quer dizer, a economia cresceu muito mais, o câmbio se colocou no lugar certo, a inflação não subiu, né? E a economia cresceu muito melhor. Quer dizer, é isso que o Tom Bini disse, olha, podemos também fazer isso, claro que podemos. Quer dizer, a gente está sempre aprendendo com os outros. Quer dizer, o que a gente não deve em economia é aprender com livro-texto feito com fórmulas matemáticas. A gente tem que aprender com a experiência dos outros e com a nossa própria experiência, porque nós temos experiências também. Quer dizer, o ex-ministro Delfim tem feito uma grande crítica a essas fórmulas matemáticas que tinham respostas para tudo. Porque o Delfim é um notável economista, quer dizer, além de meu amigo, mas foi meu orientador de tese há muito tempo, ele é um notável economista, então ele entende do riscado. E está aí a crise de 2008, que parece que pegou muitas dessas fórmulas aí e jogou no lixo. Completamente, né? Porque essas fórmulas, quer dizer, fórmula é coisa de professor, não tem efeito. Tem efeitos, porque com isso você pressupunha, né, que os mercados eram autorregulados e perfeitos. Né? Porque parece, você pressupõe isso, põe na matemática, é tudo muito bonito. Quer dizer, então o que eles fizeram? Desregulamentaram todo o sistema financeiro. Um sistema financeiro que tinha sido muito bem regulamentado depois de 1929, durante os anos 30 e 40, e ainda nos anos 50, quando chegou nos anos 80, depois que a Thatcher chegou e o Reagan chegou nos Estados Unidos logo em seguida, né, como presidente, aí então começou um processo
sistemático de regulamentação, baseado no quê? Nessa teoria matemática, chamada teoria econômica neoclássica, né? Que é o que se ensina, infelizmente, nas universidades, né? Mas que é um grande equívoco. Né? Então, a gente tem que ser... A ciência econômica é uma ciência histórica, é uma ciência social. A gente aprende, quer dizer, a gente consegue entender como combater a inflação, como promover o desenvolvimento econômico, né? Que são as duas coisas fundamentais, como evitar as crises financeiras, porque a instabilidade financeira seja porque preço sobe demais, o que é muito ruim, seja porque você tem crise financeira, crise de balanço de pagamentos ou financeira. Quer dizer, tudo isso você aprende, não é com a experiência. Generalizando o que você tem na história. Né? O novo desenvolvimentismo está baseado nessa ideia. Quer dizer, e a coisa mais importante, eu diria, do novo desenvolvimentismo é que se conseguiu colocar pela primeira vez a taxa de câmbio no centro da teoria do desenvolvimento econômico. Eu explico, porque normalmente quando a taxa de câmbio só é discutida nos livros-textos, nos livros de macroeconomia. E a macroeconomia é a análise da economia no curto prazo e do ciclo econômico no curto prazo. Quer dizer, por quê se examinava a taxa de câmbio assim? Porque a taxa de câmbio saía fora de equilíbrio apenas no curto prazo, então isso era um problema de macroeconomia. Aí, os novos desenvolvimentistas desses últimos 10 anos, nós desenvolvemos uma teoria que mostra que a taxa de câmbio, como eu disse no começo dessa entrevista, ela era cronicamente sobreapreciada. Ela sofria um processo cíclico de apreciação, quer dizer, e na média, seja por dois motivos fundamentais. Quais são as condições do motivo? Um é a doença holandesa, que aprecia a moeda se você não neutraliza essa doença. Ou seja, uma doença que é uma maravilha, porque são os recursos naturais abundantes e baratos que nós temos. Que nós temos e que acabam trazendo esse fluxo de moeda estrangeira. Né? Não, a doença holandesa não é que bem traz o fluxo. O fluxo é o segundo motivo. A doença holandesa faz com que a exportação, por exemplo, da soja, ou do café, ou do ferro, seja viável com uma taxa de câmbio muito mais apreciada do que a taxa de câmbio necessária para que indústrias brasileiras muito competentes, usando tecnologia no estado da arte mundial, sejam competitivas internacionalmente. Essa é a diferença que tem que ser corrigida neutralizando a doença holandesa, que é toda uma estratégia para isso. Então esse é o motivo, a doença holandesa não neutralizada. O segundo motivo é isso que você estava falando, são as entradas excessivas de capital. Os estrangeiros querem nos encher de capital. Tem capital sobrando no mundo há muito tempo. Né? Quer dizer, e nós não precisamos dele. E a gente tem que segurar, tem que se defender. E aí é a arte. Exatamente, e aí é a arte da economia, não é? Quer dizer, que é uma arte nacional. Quer dizer, por isso que também é fundamental. Claro, porque o que interessa para mim não é necessariamente o que interessa para o Exatamente. Professor Bresser, muito obrigado por essa entrevista, foi um grande prazer conversar com o senhor. Também para mim. Agradecemos também aos assinantes que acompanharam essa entrevista e convidamos para o próximo Conta Corrente Especial. Até lá!